No ar, Momento da Odontologia. Apresentação, professor Lúcio Antônio Pereira. Nosso objetivo é compartilhar as especialidades da odontologia de forma clara e descomplicada. Senhoras e senhores, é um prazer enorme estarmos aqui mais uma vez apresentando Momento da Odontologia, aqui na Vale TV, canal 32.1 e também no YouTube nas redes sociais. Hoje, a nossa entrevistada é uma querida amiga, colega, companheira de jornada, cirurgiã dentista com um currículo vastíssimo, muito atuante na área da odontologia ética, legal, a parte legal da profissão. Ela é a doutora Thaís Desen, que é formada pelo Unifeb. Ela também é doutorada em Biologia Bucodental, Anatomia, pela Faculdade de Odontologia de Piracicaba, em 2019, que é o mais recente título dela. É mestre especialista em periodontia pelo Centro Universitário da Fundação Educacional de Barretos, Unifeb, em 2009, é especialista em odontologia do trabalho pela Faculdade de Odontologia São Leopoldo Mandic, em 2008, especialista em odontologia legal pela Faculdade de Odontologia de Piracicaba, Unicamp, em 2004. E ainda sobra tempo para ser dona de casa, esposa, professora, cirurgiã dentista atuante e atualmente é professora do curso de odontologia do Centro Universitário de Goiatuba, Unicerrado, Goiás. Lá ela é responsável pelas disciplinas de odontologia legal e bioética, orientação profissional e periodontia 3. É isso, né? Então, pelo currículo, vocês viram que é uma fera, né? E essa área que ela vai nos falar, vai apresentar para a gente, eu acredito que muitos não conhecem ou não têm nem noção. E vocês vão gostar, com certeza. Então, conosco, doutora Thaís Desen. Obrigada, eu que agradeço o convite, a lembrança do meu nome. E eu falo que eu sou um pouco suspeita para falar da odontologia legal, porque eu gosto muito, foi a minha primeira especialidade, sempre foi de primeira escolha, né? Cheguei a pensar na parte de aparelho, ortodontia, mas na graduação não me chamou muita atenção e continuei na área de odontologia legal. Então é uma área que eu particularmente gosto muito e que vem crescendo no Brasil, até pela parte da população em geral, pelos seriados americanos, né? O pessoal tem muito seriado americano, policial, que acabam se interessando. Precisando dos serviços de Exatamente. Quem exerce odontologia legal. Então, eu falo que ainda é uma área muito a ser explorada. Nós temos cerca de 380 mil cirurgiões dentistas no Brasil e menos de 1.000 especialistas nessa área de odontologia legal. Todo o Brasil. Em todo o Brasil. É muito pouco. Né? Aqui em Barretos, se não me engano, nós temos no máximo 5 especialistas. Né, Especialistas na área, especialistas mesmo. Como você é. Como eu. Mas somente um é cadastrado como especialista no CRO. Tá. Né, os outros nem exercem o lado Fizeram da pela odontologia. curiosidade, mais pelo consultório, porque também dentro do consultório a gente tem uma aplicabilidade dele muito grande da odontologia legal, principalmente na parte de prevenção, de documentação. Então é muito utilizado dentro de consultório. Ótimo. Do que trata a odontologia legal, assim, numa linguagem para que os nossos amigos possam entender assim, com bastante clareza o que é odontologia legal? Eu falo que a odontologia legal, né, o termo odontologia legal, ele é mais utilizado no Brasil. Fora do Brasil é odontologia forense. Né? Então, a parte forense já está remetida a todas as perícias relacionadas à odontologia. E para nós também no Brasil, né, assim Sim. como no mundo todo, todos os direitos e deveres, a parte de ética e legislação para nós, cirurgiões dentistas. Então, somos nós que vamos fazer as perícias e que vamos orientar os colegas profissionais na parte ética. Ótimo. E essa perícia, por exemplo, ela torna-se obrigatória num determinado momento através de quê? O que pode ter acontecido? Um acidente, um erro
erro de odontologia, como é o erro médico, né? E assim por diante? A gente fala que dentro da odontologia, assim como na medicina também, a gente divide em duas grandes áreas. A odontologia, né, a odontologia legal na parte civil, que é justamente, às vezes, em erros, né, onde o profissional pode errar, e eu sempre brinco, só erra quem faz. Então, nós profissionais somos seres humanos e estamos suscetíveis ao erro, então a gente pode errar. Então, quando tem um erro, né, assim como nós profissionais, e que muitas vezes os nossos colegas não sabem, podemos processar os pacientes em caso do paciente não pagar. Sim. Né, acontecer qualquer coisa e o paciente não vir a pagar os nossos honorários. Não é honorários. só o paciente que tem deveres e direitos, né? Não, nós temos direitos e deveres, assim como os pacientes também têm direitos e deveres conosco. Né? Uma via de mão dupla. Exatamente. Então, eu já peguei casos periciais onde o colega estava processando o paciente por ele ter feito um tratamento, o tratamento muito bem feito, e a paciente não pagou. Né? Então, ele entrou com solicitação... Passível de processo. É passível de processo, que ele está requerendo um direito dele, que é o pagamento do tratamento. E, afinal de contas, ele trabalhou, né? Exatamente. Ele executou, ele trabalhou, né? Prótese e assim por diante. Todo né? o conhecimento dele, todos os anos de estudos que nós temos. Então, ele entrou com um processo judicial solicitando esse pagamento. Que é nada mais justo, né? Exatamente. E muitas vezes o próprio colega e a mídia não fala isso. A mídia fala no caso do que o paciente processou o dentista, né? Mas tem isso. E na parte criminal, em casos, principalmente em grandes casos de acidentes aéreos. Nós conversamos agora um pouco e a gente estava relembrando um acidente que teve agora em Brumadinho, em Petrópolis, que estão buscando os corpos ainda. Né? Coisas de semana, né? Não deu uma semana ainda, que faz a identificação dos corpos quando está em alto grau de decomposição, que daí não consegue fazer a identificação pelas impressões digitais, né, que a gente tem nos dedos. Mais, né? Ou em casos de carbonização. Por exemplo, um acidente aéreo, a explosão, ou mesmo em grandes incêndios, a explosão e também a pele é a primeira coisa que acaba, né, indo embora, vamos dizer assim. Então, pode ser feita. E é o único material que sobra são os dentes. Os dentes. E como que a sua área ajuda a população de uma maneira geral? Você já praticamente respondeu, né? Você disse que nos grandes acidentes, né, crimes e assim por diante, né? Afogamentos também, né? Mas a área de odontologia legal, professor, ela vai muito, até muito ampla, mais, né? Ela vai até um pouco além disso. Um acidente de trânsito que a pessoa bateu a boca no volante e aí vai pedir uma indenização porque tinha um buraco, e aí né, tem que haver uma perícia, Tem que haver uma perícia. Ou uma briga numa danceteria, né, e teve o que a gente chama de avulsão dentária, onde o dente sai. Foi relacionado àquele soco que a pessoa levou, a queda. A gente tem também um grande problema que a gente fala mundial, que é em relação aos refugiados. Então, as pessoas saem refugiadas de guerra sem nenhum documento e quando elas vão para algum país, eles precisam ter o documento comprovando a idade deles, né, para ter acesso à saúde, à educação, de repente até a voto, à residência, trabalho, enfim. Mínima de sobrevida, de vida, né? Exatamente, né? E aí faz-se a estimativa, que a gente chama de estimativa de idade através da arcada dentária. Então é passível, então, de detectar a idade da pessoa pela arcada. Sim. E mais novo em casos de adoção. Às vezes as crianças são abandonadas, também não se tem a idade. Não tem documento, em casos de criança, né, para adoção, a estimativa de idade ela é mais fiel. O resultado é muito mais próximo à idade da criança. Sim. No adulto é um pouco mais difícil, mas hoje... Mas aproxima. Aproxima e existem métodos de estimativa de idade. Principalmente na Itália tem um pesquisador muito famoso que ele está chegando cada vez mais próximo à idade com a tecnologia, com todos os estudos. Que bom. A gente já teve casos, inclusive aqui na cidade, em Barretos, que nós fizemos uma perícia de estimativa de idade para concessão de aposentadoria. Então tem uma... Porque a pessoa não tinha a documentação. A história do paciente era que, como ele morava na roça, naquela época era muito difícil eles virem para a cidade, todos os filhos, ele e os irmãos, foram registrados no mesmo momento. E a diferença dele para os irmãos era de 5 anos, e essa diferença é que daria o benefício de aposentadoria para ele. Então, nós fomos chamados, né, para poder fazer essa estimativa. E o juiz determina que se faça essa perícia. Exatamente. Né? Sempre é feito o pedido judicial.
em ambos os casos, tanto em crimes, né? Sim. E um crime que acontece bastante é aquele menor de idade que chega na delegacia e fala, eu sou menor de idade. Sim. Então, também pela arcada dentária, a gente consegue saber se é menor. Exatamente, né? O que eles falam, eu sou realmente de menor, né? De menor, ou se ele é maior de 18 anos, maior de 21 anos, a gente consegue fazer. Interessante. Tá vendo, pessoal, como é que é interessante esse lado da odontologia, né? Essa especialidade tão linda que mostra e ajuda de várias maneiras, né, a população. Sim. Agora, responde para mim, vocês só trabalham com morto? Não, como a gente falou agora, a gente trabalha com vivo também. Né? Acabou de falar. A gente trabalha com vivo, tanto é que dentro dos institutos médico-legais, né, os IMLs, sim, a maior parte de perícias são em vivo. Justamente para isso, por exemplo, um caso de lesão corporal, em casos de violência sexual, a gente pode utilizar as marcas de mordida. Tem casos também de violência doméstica, onde a gente sabe até as áreas que são de predileção pelo violentador. Né? Então você consegue fazer a identificação pelas marcas de mordida. E é verdade que pela mordida, né, o violentador morde a pessoa, a vítima, né? Sim. E se você fazer um exame daquela mordida, você consegue chegar até o violentador? Sim, porque as nossas características odontológicas a polícia, né, consegue chegar. É como a impressão digital, é como o DNA. Todas são diferentes. A minha é diferente do senhor, é diferente da sua esposa, dos seus filhos. Então, as marcas odontológicas, né, são únicas, e é diferente para cada um, né? Então consegue, mas ainda a questão das marcas de mordidas, eles são utilizados, principalmente pesquisa, mas ainda dentro da Polícia Civil, dentro da perícia criminal, ainda se opta pelo DNA, para fazer o DNA coletado da saliva, que também é um líquido que está dentro da nossa boca, que é de área de competência nossa. Tem a ver nossa. Conosco, né? Exatamente. Com certeza. E qualquer cirurgião dentista graduado, né, que não fez essa especialidade, odontologia legal, ele pode atuar como perito ou deve ser necessariamente aquele que tem aquela formação clássica da cirurgia, da odontologia legal? Já puxando, né, até pela nossa área, a nossa Lei 5.081, que é o que rege a nossa profissão, sim, ela fala que se a gente tiver o conhecimento dentro da graduação, a gente pode exercer. A área de competência nossa. Qualquer área, né? Qualquer área, especialidade. Exatamente. Né? Então, nós podemos, né, como perito civil ou perito judicial que a gente fala, você pode, né, fazer um cadastro como perito judicial e atuar nas perícias em casos de erros odontológicos, ou nesses casos a gente falou de habitamento de honorários, enfim. Mas a perícia criminal, a gente precisa da graduação em ambos os casos. A perícia criminal, a única coisa que eles solicitam é você passar no concurso público, que não é fácil. Mas o curso de especialização, nesses casos de concurso público ou até na perícia judicial, te dá uma base muito grande, né, para você desenvolver. Eu falo sempre aos meus alunos, a gente pode chegar lá no fórum e fazer o cadastro? Pode. Aí chegou uma intimação na sua mão para você ser perito. Sim. A partir daí, o que você faz? Professor, eu não sei. Então, a especialização te dá essa base. Né? No concurso de perito criminal, você tem a prova de títulos lá no final. Então, você vai ter uma pontuação a mais do que, por exemplo, o seu colega que não tem. Que é só graduado. Exatamente. Né? Então, são essas duas áreas. É interessante. Foi uma boa resposta. E a consultoria em odontologia legal, como funciona? Como é que é o parâmetro que vocês trilham para chegar lá? A consultoria ou coaching odontolegal, que hoje está, né, na moda o coach, né? Então a gente fala que vem surgindo também na parte da odontologia legal, mas está dentro da área de competência do odontologista, que é a orientação profissional para o cirurgião dentista. Então ela é mais voltada para o colega. Por exemplo, o colega é recém-formado, acabou de formar na faculdade e não sabe quais os documentos ele necessita, quais as inscrições que ele precisa fazer para colocar o consultório dele em funcionamento. Já está nessa área, nessa área, exatamente. Entra nessa consultoria. Desde o início da profissão, então. E na documentação, que é o mais importante. Então, toda a documentação que o dentista precisa ter no consultório, todas as orientações, quais a guarda de documentos, a guarda de documentos, se ele vai fazer um prontuário digital, o que precisa ter, quanto tempo ele tem que guardar, quais os documentos que são obrigatórios ele ter dentro do consultório para o paciente assinar, né, o que ele tem que fazer. Um atestado, eu posso fazer um atestado odontológico de qualquer jeito? Não. Você tem regras, né, para fazer esse atestado. Então, tudo isso
A gente orienta e confecciona para o cirurgião dentista. Ok. Tá? Como que é feita a identificação pelos dentes? Assim, bem rapidinho, que nós estamos chegando no primeiro intervalo nosso. Bom, a identificação dos dentes, em primeiro lugar, a gente precisa da colaboração do nosso colega cirurgião dentista, né, em fazer um registro dessa arcada dentária, de todos os procedimentos que o paciente tem no Aquele prontuário. cirurgião dentista que atende aquele paciente. Qualquer especialidade, Então, né, o clínico geral, por exemplo, ele já tem que chegar, o paciente chegou no consultório. Prontuário muito bem feito. Marcar tudo que ele tem, todos os dentes que estão faltando, todas as restaurações, implantes, próteses que ele tiver. E, além do mais, o que nos auxilia demais é a radiografia, principalmente a radiografia panorâmica. Então, é necessário que o colega, né, entenda isso e até como precaução também para ele que, se acontecer um processo, nos casos que nós dissemos, para ele também se defender ou para ele solicitar, olha, esse tratamento fui eu que fiz. Então, a documentação é essencial. Muito importante, né? Muito. Então, muito importante o preenchimento completo e bem feito do prontuário, Exatamente. pelo menos. Né? E a radiografia panorâmica, né? Exatamente. Que é um procedimento tão simples e um documento de grande valia, no caso de algum problema que qualquer um está sujeito. Né? A gente fala que a radiografia panorâmica é o mínimo que o colega precisaria pedir para ele se defender em algum caso de acidente, como a gente está comentando, em identificação, a gente ter onde socorrer, onde ver. Ok. Vamos para um rápido intervalo. Voltamos já já. Aguardem. Estamos apresentando Momento da Odontologia. Você conhece o Equipomaster? Ele é um consultório portátil e completo, composto de aspirador cirúrgico, seringa tríplice e também um micromotor elétrico com LED. Inovação, praticidade e eficiência. Gnatos. Evoluir com confiança. Há mais de 40 anos no mercado, oferecendo aos profissionais da área odontológica o que existe de melhor e com alta tecnologia. E uma grande novidade, o Foto Super Dual. Muito mais praticidade e benefícios para você. Aqui também você encontra o aspirador cirúrgico Submaster com alto poder de sucção. Motores cirúrgicos Avante. Já na linha diagnóstico, câmera intraoral e sensores digitais. Venha nos fazer uma visita. Rua 4, esquina da Avenida 13. Telefone 3321-6999. Gnatos. Evoluir com confiança. A Gnatos é uma das maiores fabricantes de equipamentos odontológicos do mundo. Empresa brasileira, reconhecida mundialmente pela qualidade e inovação de seus produtos. São 40 anos dedicados à pesquisa e ao desenvolvimento, que asseguram conforto e segurança aos profissionais e a seus pacientes, contando com a melhor logística do mercado odontológico e um rápido atendimento. Tem a maior rede de comercialização e distribuição do Brasil. A Gnatos possui o maior portfólio do setor, com características para atender todas as exigências dos profissionais de diferentes especialidades. Hoje, somos considerados um dos expoentes do mercado odontológico. A cada ano inovamos em tecnologia, investimos em pesquisa e desenvolvemos produtos reconhecidos em todo o mundo. Um exemplo de boa administração, transparência e comprometimento. Não arrisque, compre na Gnatos. Gnatos, evoluir com confiança. Voltamos a apresentar Momento da Odontologia. A nossa entrevistada de hoje
é a professora Thaís Desen, que está falando para nós sobre odontologia legal. Um lado da odontologia, pouco conhecido, mas uma especialidade de muita importância dentre todas aquelas que compõem a odontologia. Então, voltando aqui com a doutora Thaís, dizer mais uma vez que é sempre bem-vinda, tá? E eu vou continuar te perguntando, porque o pessoal quer saber. Quais casos a odontologia legal participou ou participa identificando pessoas? Você tem alguma coisa assim? A gente tem inúmeros alguma casos. casuística para mostrar? A gente tem inúmeros casos, né? O primeiro caso relatado na literatura de 1897 em Paris, que é o Bazar da Caridade em Paris, onde várias mulheres parisienses da alta sociedade morreram carbonizadas no incêndio. Ah, sim. Inclusive tem uma série no Netflix. Tem uma série no Netflix que os três primeiros episódios eles vão contando, depois vai toda a história, mas, né? E aí há relato na literatura falando justamente que a esposa do consulado paraguaio estava lá presente e ele chamou 3 dentistas em Paris para poder fazer identificação, porque naquela época só a alta sociedade tinha acesso ao tratamento odontológico. Aí essas fotos, essas fotos que estão passando... Ali é o incêndio lá de Paris? Isso, né? O jornal da época foi uma ilustração que foi feita e embaixo é uma foto real que conseguiram tirar. É preto e branco? A preto e branco. Lá dentro do local mesmo. Isso. Morreu muitas pessoas. Morreram muitas pessoas. Né? E aí cerca de 90% das pessoas foram identificadas pela arcada dentária. 90%? Que queimaram totalmente? Todo. Né? Depois nós tivemos o World Trade Center, né, que é o 11 de setembro de 2001, onde várias pessoas faleceram também, foi o ataque terrorista. Inclusive tinha um cirurgião dentista brasileiro que auxiliou na identificação das pessoas. Dos corpos, né? Logo depois, né, a gente tem vários outros, né? Logo depois a gente teve o tsunami na Tailândia, em 2004. Que coisa horrorosa. Teve a participação, e essas fotos são fotos reais que a gente encontra no Google, né? E foram feitas as identificações porque quem participou foi o pessoal da Polícia Federal brasileira, né? Então, a gente teve até uma palestra, fez um treinamento aqui na Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, com o professor Ricardo Henrique. E aí eles falam que como o número de pessoas era muito grande, os corpos foram deixados ali, tentaram colocar com gelo seco e não conseguiam manter, foi entrando em decomposição, então só ficou a arcada dentária para fazer a identificação. Então, é o que sobrou. Foi o que sobrou, né? E a gente até brinca, né? Mas a gente fala assim, normalmente quando a odontologia legal entra é porque não sobrou muita coisa. É o que sobrou, né? Outra tragédia, essa brasileira, né? Brasileira, o Fokker Sendatã em 1996. Em São Paulo, né? Que logo depois dele decolar um avião, caiu numa área residencial, né? E 100 pessoas faleceram também nessa tragédia. Mas, para frente... E os corpos, a maioria, identificados também pela arcada dentária. Porque carboniza, né? Carboniza tudo, né? Porque o querosene de avião já é um combustível completamente diferente do que a gente está acostumado. E aí, com a explosão, queima tudo. Sofre uma carbonização. E os nossos dentes são o tecido mais resistente que tem no corpo humano. Então, é a única coisa que sobra. Depois teve, né, passou ali no slide, tem também o acidente da TAM, também, que foi o que saiu do aeroporto, também bateu de Congonhas, né, em 2007. Lá aparecendo um pedacinho lá da onde bateu. Também, assim, 90% das pessoas que foram identificadas foram pela arcada dentária. As que não foram identificadas foram aquelas que, na hora do desespero, pularam, saíram correndo, né, ou estavam passando no local e não foram carbonizadas. Mas a gente tem inúmeros outros acidentes que a gente comentou agora. Eu ouvi um comentário de um jornalista que, no acidente da TAM, a temperatura dentro da aeronave, na hora da explosão, que bateu naquele prédio, né, chegou a mais de 800 graus, né? Dentro da aeronave. Imagina 800 graus. E aí fora, né, roupa, o combustível, com tudo, não tem como. Se tivesse restauração de ouro, por exemplo, derrete, né? A restauração que a gente conhece, aquela cinza, como a amálgama, ela ainda resiste. Resiste, né? Ela mas resiste o ouro também. Derrete. O ouro derrete, mas o implante de titânio fica, os dentes ficam, a restauração de resina sofre uma pequena alteração, dependendo do grau, mas a gente consegue para fazer identificação. Pra fazer alguma coisa. Exatamente. Podemos passar para a próxima? Claro. E quando, você já praticamente respondeu, mas vou reafirmar. E se não tiver documentação da pessoa, né, que vai ser identificada, aquele que vai ser identificado
não tem um documento sequer. Você já falou no primeiro bloco, mas dá uma reforçada. Existem outros métodos que estão sendo estudados, que estão tentando ser aprimorados pela odontologia legal, que podem ser utilizados, né? Sim. Como, por exemplo, a gente fala de sobreposição de imagens. Pegar aquela imagem de sorriso, né? Tinha um professor em Goiás, que é o professor Renan, que ele sempre fala, gente, tirem fotos no Instagram e no Facebook sorrindo, porque daí você consegue fazer a identificação pela sobreposição de imagem do crânio seco com as fotos, né? Então dá para ser feita essa sobreposição de imagem. A aproximação facial forense, que você vai pegando todos os pontos que tem, que a gente chama de pontos craniométricos, e vai reconstruindo, né? Tanto é que era usado a reconstrução facial forense, agora passou a aproximação facial forense. E a partir daí a gente consegue ir fazendo, né, outros métodos para poder chegar à identidade da pessoa. Uma coisa que é muito discutida entre nós profissionais da odontologia é a questão, o colega faz o anúncio da sua clínica, do seu consultório, ou da sua rede de empresas, né, credenciadas, assim por diante, e coloca valores de procedimento. Olha, o copo X é R$1, né? Isso é permitido pelo Código de Ética? Não, o nosso Código de Ética não permite você publicar valores. Inclusive as Porque formas... vira e mexe a gente vê isso, né, na televisão, no Exatamente, rádio. Vira e mexe a gente vê, a gente não pode publicar valores, e às vezes até o paciente reclama, pô, por que não coloca valor? Porque não pode. O nosso Código de Ética não permite. Não pode quem colocar... coloca está burlando a lei, Está né? cometendo uma infração ética, né? E aí é passível de advertências e multas também. Sim. A gente não pode colocar formas de pagamento, desconto, promoção, parcelamento, nem que aceite cartão de crédito. Aceita cartão, faz isso, faz aquilo. Não pode. Não pode. Até em não alguns é um casos, comércio como os outros, exatamente. Né? Até em alguns casos que a gente vê, né, o Botox Day, Implante Day, também por ser tido como mercantilização, né, da odontologia, onde desvaloriza a nossa profissão, não é permitido pelo Código de Ética. Isso é muito interessante, pessoal, porque quem faz esse tipo de divulgação, né, de publicidade, já colocando valores e tudo mais, já começou errando. Exatamente. Né? Já começou errando. E que para nós e para o público, o que é o nosso Código de Ética? Eu sempre falo para os meus alunos que o Código de Ética são as normas que nós profissionais... É a nossa Bíblia? É a nossa Bíblia. Nem não só, a gente fala assim, não só odontologia, porque às vezes o profissional fala, é o Código de Ética odontológico. Não, tem o Código de Ética em todas as profissões. Que ele serve para padronizar a conduta do profissional. Porque se não houvesse... Né? Cada um ia fazer o que quisesse da forma como quisesse. E ele protege tanto o profissional quanto o paciente, e né? a equipe de saúde também, e né? a equipe também, a todos, né? A todos, né? Relacionamento profissional entre dentista e dentista, entre o protético, até as próprias clínicas odontológicas, com o aluno para a gente que dá aula, né? A parte de pesquisa também, que dá o paciente. Muito importante. Exatamente. Então ele põe todas as normas, quais são as condutas. É a Bíblia mesmo. Exatamente, que o cirurgião seguir dentista deveria seguir. Deveria seguir. A gente sabe que muitas vezes não acontece, mas... E o atestado odontológico, o famoso atestado, ele tem validade perante a lei? Como é que ele é? Ele vale igual ao atestado médico ou ele tem algum diferencial? Ele vale como atestado médico, ele tem validade jurídica, desde que confeccionado com todas as normas, né? E lembrando ao colega cirurgião dentista, que muitos esquecem, é obrigatório o cirurgião dentista fazer o atestado em 2 vias, que uma fica no prontuário dele e outra é entregue, né? E o outro é entregue ao paciente. Ele tem validade jurídica, né? E validade de dias ele não tem. Por exemplo, é obrigatório dar 10 dias para o paciente? Não. Depende do procedimento que é feito e do bom senso do colega. Uma restauração, por exemplo, não precisa de 15 dias de atestado de repouso. Certeza. Né? Mas ele tem validade e as empresas são obrigadas, por lei, a aceitar o atestado odontológico. Até que se prove o contrário. Exatamente. Tá. O Código Internacional de Doença, o CID, né? É aquele código que aparece nos atestados de uns tempos para cá. Ele é obrigatório constar nos atestados ou tem algumas normas para colocar esse CID no atestado? Tem normas, ele não é obrigatório você colocar, tá? Há uma grande discussão e uma dúvida muito grande pela parte dos profissionais, colegas, e até do paciente. Nós não somos obrigados, a gente tem lei e até o Código Penal brasileiro diz que a gente não pode revelar a saúde de um paciente sem causa, sem motivo. Mas, professora, chega o paciente no consultório hoje, né? Fala, olha, a minha empresa quer que coloque o CID.
Então, mas só pode colocar se você autorizar. Exatamente. Não é? Aí, porque nesse você está caso, se expondo. Exatamente. Nesse caso, se o paciente já chegou no seu consultório e solicitou falar, minha empresa só aceita, e a empresa não pode obrigar o paciente também a revelar a situação de saúde dele, tá? Mas muitas vezes o próprio funcionário acaba solicitando porque ele não quer perder o dia. Então, se ele já está pedindo, já é uma autorização que ele está dando para o dentista. Sim. E aí, coisa que a gente sempre fala em aulas e tudo que eu falo, para resguardar aos colegas cirurgiões dentistas. Coloque embaixo do seu atestado, por solicitação expressa do paciente, e faça o paciente assinar. Porque você já tem uma garantia. É uma frasezinha que você vai colocar no seu atestado que te dá uma garantia imensa, uma segurança imensa para você. Evitar um monte de problemas depois, Exatamente, né? Porque fica aquela história, ele não falou, não falou, e nesses casos, né, às vezes o paciente tem mais... Com certeza. E, por exemplo, um paciente menor de idade, uma criança, vai comparecer ao consultório para submeter um tratamento. O pai ou a mãe acompanha, no mínimo, né, porque é uma criança. Tem aquele atestado de comparecimento, né, de acompanhante, né, que a gente usa lá na faculdade. Sim, você tem um atestado. Mas ele vale também? O atestado, professor, ele é só para o paciente que realizou o procedimento. Nesses casos, a gente fala que é a declaração de comparecimento, onde o profissional vai dar uma declaração que aquela pessoa estava acompanhando o menor de idade. E aí também só tem vale para isso. Só vale para isso. Então, o acompanhante não pode ter o atestado, porque daí poderia já até configurar um atestado falso, porque ele não fez o procedimento. Claro. E o antes e o depois? É aceitável pelo código de ética nosso? Não é aceitável? Como que costuma... O que é o correto nisso tudo? Bom, a resolução 196 de 2019... era assim, né? Mostra lá tudo arrebentado, mostra bonitão. Exatamente. Né? A do Conselho Federal... Isso gera muita dúvida, né? Ela autorizou o antes e o depois, mas com restrições. Sim. Por exemplo, clínicas, empresas jurídicas não podem publicar o antes e depois. Isso muita gente não sabe. Então, às vezes, as clínicas... Isso é uma boa informação para o cirurgião dentista. E que é proprietário de clínica ou responsável técnico por uma clínica. A clínica não pode colocar antes e depois. De maneira alguma. De maneira alguma. Sim. Porque a resolução é clara. Ele fala que só pode o cirurgião dentista que realizou o procedimento e com a autorização do paciente. Expressa do paciente. Expressa do paciente. Então, você tem que ter um termo de consentimento livre e esclarecido próprio para isso. E o que acontece também é o seguinte, pode o antes, do jeito que o paciente chegou no seu consultório, e o depois. O que a gente chama de decorrer, o transcurso do procedimento não pode. E o que o colega vem fazendo é colocando o transcurso. E tem outras normas também, que, por exemplo, nessa do antes e depois, nós cirurgiões dentistas não podemos, e a gente sabe que aluno gosta muito, o colega gosta muito, extrair o dente, falar, arranca o dente, tira a foto do dente ou tira a foto deles em cima da bancada. Não pode. Você não pode fazer foto aplicando uma toxina botulínica. Nem a foto da cadeira odontológica não é permitida. Eles não permitem. O código é bem severo. Ele é bem severo, né? Mas daí o colega, ele lê o que ele quer. E aí acaba fazendo... Livre-arbítrio, né? Exatamente, né? Para ver o que então, que vira. O antes e depois pode ser feito com restrições, mas eu sempre falo isso em aula, professor. Você pegar o antes e depois, a gente tem outras leis que regem o Brasil, como o Código Civil, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor, que pode trazer problemas para o cirurgião dentista. Sim. Então, eu falo assim, pode, mas é que com as consequências posteriormente. Se aparecer algum problema, já está ciente. Exatamente, que a gente daria uma outra conversa, uma aula enorme, com muita discussão dá para falar um dia, né? Sobre o antes e depois, lá, né? Exatamente. E paciente também não gosta, já tem várias pesquisas, tem até de uma dental, que ela faz alguns vídeos, o paciente não gosta de ficar vendo sangue, não gosta de ficar vendo dente, então também não é uma propaganda que chama o paciente para o seu consultório. Sim, né? Então, muito pelo contrário. Muito pelo contrário, afasta o paciente. Bom, professora, nosso tempo esgotou. Até estouramos um pouquinho do tempo, como sempre. A meia hora a gente nunca consegue na meia hora inteira, entendeu? Quero te agradecer muito a participação, a sua disponibilidade. Eu sei que hoje você tinha que estar viajando lá para Goiás, lá para a universidade, você dá aula lá, e ficou aqui para participar do programa. Então, muito obrigado. Volte sempre. Disponha daqui do nosso programa para aquilo que você precisar de divulgação.
dentro da odontologia, dentro da sua área. Estamos juntos, tá? Eu que agradeço o convite e estou à disposição também de vocês. Muito obrigado. Eu quero te passar as mãos uma lembrancinha da Guinatos, para você guardar como lembrança da sua participação aqui conosco, tá bom? E seja sempre bem-vindo. Obrigada. Obrigado por tudo. Obrigada. Eu fiquei muito feliz de tê-lo aqui conosco, tá? Obrigadão. Obrigada. O Momento da Odontologia encerra por aqui e pretendemos estar de volta nesse domingo às 14 horas na Vale TV, canal 32.1 e também no YouTube Momento da Odontologia. Muito obrigado e até a próxima.